Então, olha só, quando a gente fala, né, em controlar, em gestão de tempo, a gente consegue controlar o que é nosso. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês vêm controlando o tempo de maneira inteligente? Quando vocês olham, vocês acham que vocês estão usando o tempo de vocês da melhor forma possível? O que você... Eu não. Então, olha só, será que a gente está carregando muita coisa? A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, está tudo muito embolado? Quem se identifica com essa figura aqui, ó? Quem que está fazendo do tempo, né, um desafio? Acorda atropelado, não sabe o que tem que fazer, tem que cuidar de casa, tem que cuidar das atividades, tem que cuidar da empresa, tem uma lista de atividades. Quem aqui, gente, se identifica com essa figura? Vocês se identificam, sim ou não? Eu não. Quantos aí, Silvia? Quantos identificaram? As mulheres só. Você consegue ver uma crítica social, né? Só as mulheres. Então, olha só, o que a gente precisa? A gente precisa tirar esse peso. Para a gente tirar esse peso, tem algumas ferramentas que a gente pode estar usando. Então, o que a gente precisa? Para tudo na nossa vida, não tem como a gente falar que a gente não tem que se planejar. Então, a gente precisa começar a se organizar, a colocar as coisas realmente para fora da cabeça, a gente colocar as coisas no papel, a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Isso aqui vai ajudar a gente a quê? A estar mais engajado, a estar mais motivado. Então, né, quando a gente fala em colocar as coisas no papel e usar o tempo de modo inteligente, fica aí uma análise para vocês. O que vocês estão fazendo com o dia de vocês? E eu falo que a gente só muda aquilo que a gente tem clareza. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, para isso, a gente tem que olhar um pouco para a gente e ver o quanto a gente está se sentindo produtivo. Então, a gente precisa falar aqui de produtividade. Então, a gente tem alguns níveis de produtividades. Então, a gente tem produtividade do nível A ao nível E. Então, quando a gente fala em produtividade, a gente fala o seguinte, que a gente tem tarefas, né, que a gente precisa fazer, que são tarefas que a gente fala, que são tarefas de... Peraí que eu pode compartilhar. São tarefas de produção e são tarefas de ocupação, tá? Então, o que acontece? No dia a dia, a gente tem que pensar o que é que a gente quer da nossa vida. Quando a gente terminar aqui esse nosso bate-papo, a Silvia vai aplicar uma ferramenta com vocês para vocês entenderem o que é que vocês querem da vida de vocês. Ela vai aplicar uma roda da vida, para que vocês identifiquem como é que vocês estão em todas as áreas. Na área pessoal, na área profissional, na área financeira, na área da saúde física de vocês, na área social, familiar, de relacionamento, para que vocês façam essa reflexão. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que ter uma clareza, a gente tem que saber para onde a gente tem que estar indo na nossa vida. Então, tarefas de produção são tarefas que vão nos levar ao nosso sonho, são tarefas que vão levar àquilo que a gente acredita, aos nossos desejos, aquilo que a gente realmente queria que acontecesse, mas que depende da gente, tá? Não é aquela coisa que vai mudar o mundo externo. Quando tem alguma coisa que a gente quer que aconteça, então, por exemplo, né, alguém falou aí que está fazendo faculdade. Então, é uma tarefa de produção que você tem que fazer, que aquilo ali faz parte do seu sonho, porque você sabe que quando você terminar a faculdade, você vai conseguir alguma coisa relacionada àquilo que você desejou. Então, essa é uma tarefa de produção. E quando você se organiza para estudar, para revisar, para ler os livros, isso com margem, com tempo, isso te dá mais tranquilidade. Quando a gente não se organiza, faz as coisas atropelado, deixa as coisas para a última hora, não planeja, a gente faz as coisas sem margem. Isso aqui deixa a gente, consome energia, deixa a gente mais estressados. Quando a gente tem tarefa de ocupação, é o que está acontecendo principalmente com nós mulheres, que a gente teve que agora assumir papéis a mais que não estavam no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a Silvia falou que a questão dela é o desafio com a casa. O meu também é esse hoje. Por quê? Eu falo que está faltando hora no meu dia. Eu estava acostumada a trabalhar X horas por dia porque eu tinha o tempo das minhas crianças dentro da escola. Então, olha só, a Silvia, para estar aqui com vocês, Valdeci está em casa. Então, olha só, alguém está tomando conta das crianças. Então, nesse momento, a gente assumiu tarefas de ocupação que são obrigatórias, que não tem como deixar. Tem como deixar de cozinhar, gente? Não tem. Tem como deixar de arrumar a casa? Não tem. E aí, nesse momento, talvez pelo isolamento social, a gente não está contratando as ajudantes que poderiam estar tirando essa nossa tarefa que nos ocupa. E assim para com os homens, né? Acho que um dos homens também falou assim, poxa, meu filho está desanimado, não quer mais estudar. É uma tarefa obrigatória de ocupação nesse momento, sua enquanto pai, para quê? Para que a gente dê apoio, para que a gente auxilie, para que a gente esteja junto, né? E tem as tarefas de ocupações que são dispensáveis. Será que tem alguma coisa a mais que a gente está fazendo que daria para a gente tirar do nosso dia? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de produtividade, é começar a gente ter clareza do que é que a gente faz com o nosso dia, do que é que a gente faz com as nossas atividades.
seja dentro aí da empresa, seja no dia a dia, tá? E aí, quando a gente fala de produtividade de nível A E, a gente começa a entender como que a gente está lidando. Então, aquelas pessoas que têm um nível de produtividade muito baixa, o que significa? Aquelas pessoas que não têm planejamento nenhum. Sabe aquelas pessoas que se esforçam, querem fazer, mas não entram em ação? Fica só no desejo? Alguém conhece alguém assim? Conhece gente que quer fazer as coisas e não entra em ação, gente? Conhece? Então, olha só, são aquelas pessoas que procrastinam, são aquelas pessoas que adiam, são aquelas pessoas que só ficam no desejo, só fica falando que quer fazer, mas não faz. O nível C, ele até faz, mas ele faz tudo atropelado. Fica que nem esse menininho aí, ó, de cabelo em pé, entendeu? Paga um preço alto, atropela marido, atropela esposa, atropela os filhos, entendeu? Não consegue se organizar, não consegue cuidar da sua saúde física, tem resultado financeiro, mas atrapalha o casamento. Vocês conhecem gente assim, gente? Nível C também? Começa a atrapalhar? Em algum momento da minha vida, eu já tive nesse nível também. Eu já me enxerguei nesse nível. E é uma busca para a gente estar melhorando o tempo todo, né? E o nível B e o nível A, aquelas pessoas que têm resultados, né? São resultados visíveis em todas as áreas. Então, a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio. Então, eu não posso ser produtiva somente em uma área da minha vida. Por isso que a Silvia vai aplicar essa roda da vida com vocês. A gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa, quanto mais próximo de 10, quanto melhor tiver todas as horas da nossa vida, melhor vai ser o nosso sentimento, melhor vai ser a nossa sensação das coisas estarem resolvidas dentro da nossa vida. Tudo bem, gente? Até aqui, tranquilo? Estão me ouvindo bem? Sim? Show. Então, olha só, quando a gente fala em nível de produtividade, vocês estão vendo aí na tela? Então, aqui está uma classificação. Eu queria que vocês se classificassem. Então, olha lá, quem aqui na sala está no nível A? Que é aquele nível que tem a produtividade exemplar, consegue grandes resultados, tem um nível de esforço abaixo da média, mas o mais importante é que manteve todos os papéis da vida equilibrados. Tem alguém que se enquadra aqui nesse momento? Não? Nível... Tem? Tem alguém aí para a gente dar os parabéns? Tem, Silvia? Não. Ainda não. Ainda não, gente. Mas a gente vai chegar lá. É isso que a gente tem que buscar. Nível B. Tem grandes resultados, mas tem uma margem de melhora. Por isso ainda está aqui. Tem alguém que se encontra ainda nesse nível? Nível B. Ninguém ainda. Ninguém ainda. Mas tudo bem, não tem problema, gente. Talvez a gente nem conhecia essa ferramenta. Não conseguia nem... Peraí que travou. Tinha travado, né? Voltou. Nível C. Nível de produtividade. Consegue alguns resultados interessantes. Conseguiu nos últimos 6 meses da vida, mas pagou um sacrifício, foi alto e acabou deixando alguns papéis que exerce meio desamparados. Alguém se encontra aqui? Eu. Os meninos. Lucas, Marcelo, Herbert. Ótimo, tá? Nível D. Se esforçou bastante, mas praticamente só se sentiu ocupado e nada produzindo. Só conseguiu ver avanços claros de alguns resultados. Alguém se encontra aqui? Se sente ocupado e nada produzindo? Faz. Parece que o dia acaba, não fez nada. Passa a semana, não fez nada. Alguém está se sentindo assim? A Vanessa e a Andréia. E o nível E é aquele nível que praticamente não tem resultado nenhum. Então, passa o tempo só cumprindo tarefas dispensáveis. Então, tem aquelas pessoas que acordam de manhã, não sabem nem por que acordaram, fica o tempo todo, às vezes, numa TV, vendo um jornal, sai de um WhatsApp para o Instagram, do Instagram para o Facebook, passa o dia, não fez nada. A hora que você foi ver, está bem longe do sonho. Tem alguém aqui nesse nível? A Gabriela. Então, olha só, gente, primeiramente, assim, ó, parabéns pela sinceridade de vocês aí, porque vocês são um time, vocês estão juntos. Então, eu falo o seguinte para todos os meus clientes, tá? Eu nem me apresentei para vocês, né, gente? Então, assim, ó, como eu trabalho fazendo essa questão de ajudando as pessoas no desenvolvimento humano, fazendo mentorias, processos de coach, hoje eu ajudo as pessoas a impulsionar os seus negócios e as suas vidas. Só que para a gente conseguir fazer isso, entende? A gente primeiro tem que conhecer onde a gente está. Como é que eu quero mudar alguma coisa se eu não tenho o diagnóstico? Então, como é que eu trato alguma coisa se eu não sei o que eu vou tratar? Então, assim, além de eu trabalhar com desenvolvimento humano, eu sou fisioterapeuta. Então, eu falo que a gente tem que tratar a causa do problema e não somente os sintomas. Então, por exemplo, aqui, ó, alguém aqui já precisou fazer fisioterapia na vida alguma vez?
Já? Então, olha só, quando a gente fala em fisioterapia, os médicos, normalmente, você tá lá com uma dor. Ah, eu tô com uma dor no ombro. Você vai lá, você passa numa consulta no médico, ele vai fazer alguns exames, às vezes pede ultrassom, às vezes pede ressonância, às vezes não pede nada, só faz o exame, né, físico mesmo. Ah, vamos prescrever uma fisioterapia aqui, né? Para qualquer diagnóstico, gente, pode ser o que for, uma tendinite, uma bursite, uma dor no ombro. Beleza, ele vai chegar para tratar a fisioterapia no ombro. O fisioterapeuta vai tratar? Sim, a gente vai fazer a fisioterapia no ombro. Eu sou formada há 20 anos em fisioterapia. Só que o que aconteceu ao longo nesses últimos 10 anos da fisioterapia? Quando a gente trata e quando a gente enxerga somente o problema, a gente está tratando uma parte, a gente não está tratando a causa do problema. E a mesma coisa acontece aqui na nossa vida quando a gente quer falar de engajamento, de produtividade. Eu tenho que olhar para a causa, o que é que foi que levou o problema do ombro? Porque se eu fizer fisioterapia só no ombro, o ombro vai melhorar? Vai. Mas eu cansei de ouvir assim, faz fisioterapia, não adianta nada, a dor volta. A dor volta porque não tratou a causa, não tratou a origem do problema. Qual era a origem? Era um movimento repetitivo que a pessoa fazia, era um desequilíbrio muscular, era uma fraqueza, era uma tensão, uma preocupação, uma coisa que estava lá na mente da pessoa e ela tensionava a região cervical, a região do ombro. Então, assim, fazendo uma analogia da minha primeira profissão, vamos pensar o seguinte, né? Porque eu sou fisioterapeuta, mas eu sou administradora de empresa também, trabalho com desenvolvimento humano e hoje faço mentorias. Faz sentido para vocês, gente, que muitas vezes na vida a gente trata sintomas e não a causa? Sim. Faz sentido que vocês olham gestão de tempo, mas vocês não se enxergavam aonde vocês estavam e para onde vocês queriam ir? Acontece isso na vida de vocês por muitas vezes, muitos objetivos. Eu quero alguma coisa, mas eu não sei nem aonde eu tô e como que eu faço para chegar naquele destino final. Faz sentido isso? Sim. Então, assim, quando a gente começa a olhar os níveis aqui de produtividade, agora vocês vão fazer um passo a passo. Tem várias ferramentas. Eu falo que esse assunto aqui, ele cabe, né, um curso, né? Eu falo que eu faço uma mentoria, que eu fico junto com as pessoas aqui, pelo menos por uns 60 dias, para a gente implantar hábitos, para a gente conseguir realmente fazer todas as atividades que precisam, todas as ferramentas. Mas, primeira coisa, vocês têm clareza. Ótimo, então beleza. Conseguiram entender aqui, né, o que a gente... que nível vocês estão. Agora a gente precisa entender algumas verdades em relação à produtividade, tá? Então tem algumas coisas, alguns mitos, algumas coisas que a gente precisa entender. Então, primeira coisa, gente, olha só. Quando a gente fala em produtividade, principalmente para as mulheres, né? Por sinal, vocês se dividiram, né, gente? As mulheres ficaram para um lado, os homens para o outro, né? Olha só, a tarefa nunca acaba. Essa é a primeira verdade, gente. Então, olha só. Se a gente ficar sempre olhando o que falta fazer e não comemorar as vitórias do que a gente já fez, concordam comigo? Dá uma sensação de angústia ou não, gente? Total. Então, primeira coisa, gente, as tarefas não acabam. Então, o que vocês precisam? Reconhecer e comemorar as pequenas vitórias. Só que para vocês poderem comemorar as pequenas vitórias, vocês precisam saber quais são essas tarefas, entendeu? Então a gente vai falar aqui mais para frente de planejamento. Então tem que olhar para o que falta, o sentimento de olhar para o que falta e não para o que já fez. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que olhar para tudo que a gente já fez. Então, por exemplo, Silvia, para você tem que olhar para o seu dia, olha como o seu dia foi produtivo, você tomou conta das 3 crianças, fez refeição para todos, cuidou, você entendeu? Só que a gente tem o hábito de olhar para quê? Para tudo que falta, tá? Uma outra questão que a gente também tem que entender, que é uma verdade, que a falta de tomada de decisão gasta energia, tá? Então, assim, a gente precisa ter clareza disso. Então, a gente tem que entrar em ação. A gente tem que saber o que a gente vai fazer. Quando a gente fica naquela indecisão, com aquela coisa na cabeça, alguém aqui já perdeu noite de sono? Pensando em algum problema? Ninguém? Só eu? Eu. Isso. Então, tá bom. Então, olha só. Então, a gente tem que ter tomada de decisões. Tá? A gente precisa também se organizar para fazer blocos de foco pleno. Então, vocês criaram aí uma ferramenta incrível, aquele lá, não interrompa, aquele vermelhinho e verde, aquilo lá tem que... Todo mundo sabe, Silvia? Sabem, eles têm aqui, eles construíram, né, o pessoal da identificação. Isso, então, olha só, essa ferramenta que vocês criaram, né, tem que ser colocada em prática. Né? Então, isso aqui vocês precisam implementar na vida de vocês, o foco pleno, naquilo que vocês se dedicam a fazer. E fazer atividade em blocos, né? O que quer dizer isso?
pegou para fazer uma coisa, faz tudo daquilo. Então, por exemplo, a gente dentro de casa, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai na cozinha, começa uma coisa, volta a cuidar da criança. Volta para a cozinha, faz uma coisa. Acontece isso com vocês? Vocês ficam fazendo as tarefas picadas? Eu faço. Isso aqui acaba com o nosso dia. Então, olha só, a gente fica com um sentimento de desconforto que a tarefa nunca acaba. Já aconteceu isso com vocês, gente? Sim ou não? Sim. Quem aqui tem um sentimento que fica gastando energia por falta de tomada de decisões? Eu tenho. Quem aqui fica sem concentração e sem foco durante o dia? Não sabe nem o que tem que fazer, perde a concentração, perde o foco, várias vezes. Às vezes. Então, assim, e quem aqui tem a sensação que fica gastando tempo por fazer várias atividades picadas? Eu. Agora vem a pergunta. A gente sabe de tudo isso, tá? Tudo isso que eu trouxe para vocês até então, eu tô dando clareza e nome para as coisas. Mas a gente já sabe de tudo isso. Por que a gente não entra em ação? Vocês entendem? Então, olha só, aqui por detrás a gente não vai conseguir falar muito desse assunto hoje, porque eu acho que merecia uma aula depois para a gente falar, mas aqui são como a gente faz os nossos comportamentos, como são nossas crenças, o que nos limita, por que a gente repete comportamentos. Mas pelo menos até agora vocês vão começar a ter clareza. Opa, eu faço isso, então isso é uma verdade e a gente vai começar a mudar. Mas eu vou trazer 4 passos aqui, que se vocês colocarem 4 passos que eu vou trazer, vocês vão se sentir mais produtivos. E aí, quando vocês se sentirem mais produtivos, vocês vão melhorar o que a gente chama de índice de domínio interior. Então, o que vocês vão sentir? Lembra que eu falei inicialmente que a gente tem que olhar para dentro e não olhar para fora? Então, a gente vai melhorar o nosso IDI, tá? Porque quando a gente não se organiza, fica focado só nas coisas negativas. Quando eu perguntei lá de 0 a 10 como você estava, o que faltava para 10, aquele pequeno ponto que falta ainda faz a gente gerar uma batalha interior. Faz ou não, gente? Quando vocês falavam, aqueles 2 que faltam parece que não são só 2, né? Concordam? Sim ou não? Sim. Então, aquela batalha interior faz o quê? Ajuda a gente a produzir menos, aumenta o nosso cortisol do nosso sangue, isso vai gerar mais ansiedade e vai diminuir a nossa produtividade. Então, a gente melhorar o nosso IDI, a gente colocar essas ferramentas que eu vou colocar aqui para vocês praticarem, vai ajudar vocês em como vocês estão vivendo aí e influenciar diretamente no dia a dia de vocês, tá? E aí aqui, só para vocês, né, conhecerem um pouquinho, quando a gente fala em tudo isso, em produtividade, a gente tem aí, né, não sei se vocês já ouviram falar, quem aqui já ouviu falar em VUCA? Não? Não. Tá? Então, VUCA, na verdade, ajuda a gente a fazer um planejamento e uma gestão de crise. Então, esse termo nasceu entre os militares americanos, tá? E ele surgiu justamente para ajudar na guerra, as estratégias em pleno campo de batalha. Ou seja, né? Então, olha só, é uma ideia era ter a consciência, né, do quanto a gente pode se surpreender pela complexidade, ambiguidade e incerteza de se manter preparado para os casos imprevistos. Isso aqui acontece tanto na falta de produtividade, quanto nesse momento que a gente está vivendo. A gente não está vivendo uma era de incertezas mundial? Sim. Então, quando a gente fala, né, nesse método que era usado lá na guerra, ele nos ajuda a saber se a gente está pronto para a gente enfrentar esse mundo. Então, olha só, o que quer dizer VUCA? Significa que o quê? A gente está passando por um momento agora totalmente volátil. Os cenários mudam muito rápido e com grande frequência. Está acontecendo isso na vida de vocês? No emprego de vocês, em todos os lugares? Então, olha só, primeira coisa. Então, ele muda, né? O U é de uncertain, incerto. Então, é praticamente impossível, entendeu? É praticamente impossível a gente prever o que vai acontecer. Então, a gente não tem esse domínio. E a mesma coisa acontece na nossa produtividade. Por isso que a gente tem que ter uma gestão de tempo. A gente está passando por um período complexo. Tem muitas informações interligadas, muitas informações antagônicas, que possibilitam diferentes consequências capazes de gerar um impacto simultaneamente. Então, por isso, VUCA, olha só, volátil, incerto, complexo e ainda ambíguo. Então, as respostas não são mais tão simples. Nem tudo, né? Pelo menos tem 2 lados, tem forma de ver diferentes. Então, quando a gente, né? Eu trouxe só esse conteúdo aqui, isso aqui também dá uma aula, Silvia, para a gente conversar. Mas olha só, quando a gente entende que a gente está passando por um período volátil, incerto, complexo e ambíguo, vocês acham que se a gente for mais produtivo, ajuda ou não a gente se sentir mais engajado, mais motivado? Como é que vocês encaram isso?
Ajuda? Vocês terem clareza? Sim ou não? Não repete a pergunta, por favor. Eles não entenderam, Ju? Falei o seguinte, agora que a gente está falando de produtividade, se a gente entende que a gente está passando por esse período agora no mundo, né? Que o mundo está volátil, está incerto, está complexo, está ambíguo, quanto mais a gente controlar o nosso tempo, isso ajuda na produtividade de vocês, isso ajuda na motivação de vocês, sim ou não? Sim. Tá? Então é isso que eu coloquei. Então, olha só, vou passar para vocês aqui 4 passos, tá? Super simples para vocês conseguirem sair daqui hoje e começarem a implementar. Então, primeira coisa, a gente tem que planejar. A gente não falou que se a gente não entra em ação, aumenta a energia, a gente se sente, né, sem foco. Então, planejamento. O segundo é uma técnica que ajuda a gente a manter o foco, que é a técnica do Pomodoro. Vocês conhecem a técnica do Pomodoro? Não? Tá. A terceira é a gente manter a nossa fisiologia corporal. Então, eu não, né, sendo fisioterapeuta, eu não posso deixar de trazer para vocês que a maneira como a gente carrega o nosso corpo, como a gente se posiciona frente aos nossos desafios, isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Então, a programação neurolinguística fala isso. Se você tá cabisbaixo, ombro para frente, né, caído, isso aqui te ajuda a deixar mais triste, mais deprimido, né? Menos motivado. Agora, quando a gente abre o peito, estufa, levanta a cabeça, olha para cima, a gente consegue dar a volta por cima. Vocês percebem que o dia que normalmente a gente tem um dia lindo, um sol, normalmente a gente acorda mais animado e os dias mais nublados, ele tende a deixar a gente mais desanimado? Tem tudo a ver com isso aqui, como a gente encara o mundo também, entendeu? Então tem tudo a ver com a parte da fisiologia, como a gente se posiciona. E a questão de energia, né? Então a gente precisa manter, né, o nosso corpo saudável, fazendo uma atividade física, trabalhar a nossa mente, trabalhar a meditação, agradecer, reconhecer. Isso tudo aqui vai ajudar vocês a manter uma mentalidade vencedora e produtiva, tá? Então assim, ó, a gestão de tempo tem tudo a ver com engajamento e superação. Então, o que a gente já falou que a tarefa nunca acaba, isso é fato, e o que a gente precisa é tirar esse piano das nossas costas. Como? Planejando. Então, o que a gente precisa, né? Parar com as faltas de tomada de decisão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Planejar. Quem aqui tem o hábito de fazer o planejamento diário? Quem aqui começa a semana no domingo e planeja a semana inteira? Tem alguém que faz isso? Não? Então, olha só, gente, lição de casa para vocês. Eu quero que vocês... Oi? Anotem aí, lição de casa. Lição de casa para vocês. Vocês vão planejar. Eu quero que vocês, nesse final de semana, vocês vão escrever lá o que vocês querem para a semana. Não estou nem falando para a vida, tá? Para a semana. O que tem que acontecer naquela semana? Tem que marcar algum médico, tem que ter tempo para namorar a esposa, o marido, tem que ter tempo para fazer uma comida gostosa, tem que ter tempo para quê? Para fazer uma atividade física. O que tem que acontecer naquela semana? Eu tenho que terminar alguma atividade dentro da empresa, eu tenho que terminar alguma coisa que a Silvia e o Valdeci me pediram. O que é que eu preciso fazer para a semana? Só que aqui eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero ter evidência que vocês fizeram. Eu vou fazer igual eu faço com os meus mentorados, com meus clientes. Vocês vão marcar meu Instagram, vou bater uma foto, eu quero saber. Elas vão me marcar. Eu vou conferir um por um. Tem que ter 7, Silvia, é isso? Oi, tem que ter 7. E você? Você 8? Eu 8. Tem que ter 8 lá, entendeu? Então, entre sábado e domingo, planejem, bata uma foto, me marca lá, vocês vão colocar lá, né? @Juliana Matos Mentora ou @Juliana Matos Físio, tanto faz. Mas eu quero saber que vocês fizeram, gente. Por quê? Isso aqui é um compromisso entre vocês, entendeu? E aí, o que vocês podem fazer? Na próxima semana, vocês podem se encontrar e trocar ideia. Poxa, eu fiz, como é que foi, como é que não foi? Vocês vão ver como isso aqui faz toda a diferença. Vai ajudar vocês a avaliar as atividades diárias de vocês. Então, esse aqui é um planner, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar depois esse planner para vocês, tá? Então, olha só, coloca lá uma fotinho do planejamento. Se não, papel e caneta mesmo, a agenda do Google, agenda do computador, bloco de notas, o que vocês quiserem estar usando, papel, tá? Mas coloque as atividades, o que vocês vão fazer? Essa é a primeira dica aí que eu vou dar para vocês. A segunda, eu não falei que a gente tem que trabalhar o foco pleno? A gente não tem que colocar blocos de atividades? O que vocês fizeram, que são aquelas plaquinhas, né? O que está escrito na plaquinha de vocês, Silvia? Não me interrompa? Como é que é? Não, é só tá o símbolo não interromper, né? É isso, Altair, tá?
A plaquinha não interrompe, né? Ocupado. Não, ocupado. Não é ocupado. Ai, gente, peraí, vou pegar. É ocupado. Não, tudo bem, não precisa se preocupar com isso não. Mas olha só, aquela plaquinha de vocês vão associar com essa técnica, tá? Então, olha só. O que vocês vão fazer? O que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro, né? Ela foi inventada lá atrás, ela tem um nome realmente, porque é um despertador em formato de tomate. Mas o que ela quer dizer? Ela vai colocar você ali num foco pleno. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer blocos de atividades de 25 minutos. Então, eu vou colocar minha plaquinha aqui, ó, em frente ao computador. Tá aqui, ó, minha plaquinha, ó. Tá aqui, ocupada. Então, eu estou ocupada por 25 minutos, mas na verdade, o ocupado eu estou produzindo, tá? Cuidado com esse ocupado aí. Eu estou produzindo, estou em foco pleno. Nesse momento, não é para ninguém me interromper. Por quê? E nem eu mesma, tá, gente? Porque assim, ó, às vezes a interrupção, ela não vem do externo, ela vem da minha pessoa. Eu tô aqui, de repente eu pego meu telefone e resolvo dar uma olhadinha no WhatsApp, de repente eu vou lá, eu pego um caderno, quero dar uma anotaçãozinha, pego um livro. Acontece isso, gente, com vocês? A gente mesmo se distrai? Sim. Então, olha só. A técnica Pomodoro, elas são blocos de concentrações e descanso. Concentrações e descanso. Então, a técnica fala, são 25 de concentração plena, 5 minutos de pausa. 25 minutos de concentração plena, 5 de pausa. Repete esse ciclo por 3 vezes e aí na última pausa você faz uma pausa maior. Então aqui na tela ele está mostrando lá, né? Decida as tarefas que tem que ser feitas, coloca 25 minutos de concentração, trabalha até o cronômetro despertar. Aqui literalmente eles colocam o cronômetro despertar, pra você não ter que ficar olhando o relógio também, entendeu? Depois você faz a pausa de 5 minutos e depois você repete por 3 ciclos e faz uma pausa maior, tá? Isso aqui ajuda a gente parar de se interromper. Uma das maiores perdas de produtividade são as interrupções. Então, a quantidade de vezes que a gente é interrompido, isso aqui faz baixar demais a nossa produtividade. Tudo bem, gente? Entenderam essa técnica? Sim. Show. Tá. Então, olha só. Aí, quando a gente coloca, né, essa técnica aqui, agora a gente vai falar de fisiologia corporal. Então, a gente precisa identificar quais são as ações necessárias para quê? Para que a gente consiga trabalhar a automotivação, tá? Então, lembra que a gente falou lá no comecinho? Quais são as ações necessárias para a gente transformar o nosso sonho em realidade? Lembra disso? Então, aqui é o passo a passo. E aqui vocês vão ter que trabalhar. Cada um de vocês vai ter que entender se basta realmente um posicionamento ou se praticar as atividades que trazem energia para vocês, como, né, a atividade física, como praticar uma meditação, o esvaziar uma mente. Tudo isso vai ajudar vocês a entenderem e a trabalhar para o sonho de vocês. Só que aqui, lembrando, gente, que motivação, não esperem o outro motivar vocês. Não esperem a Silvia chegar em vocês e vamos lá, gente. Não, isso aqui tem que partir da gente, isso aqui tem que ser motivação intrínseca. Quanto mais a gente, né, faz alguma coisa que nos desperte para deixar a gente se sentindo bem, se sentindo, uma coisa que vocês podem fazer aqui, vocês podem colocar uma música, tá? Uma música que ancore. O que é isso? Vocês podem escolher uma música, né? Sabe aquela música que lembra, remete a gente naquele momento de alegria, de felicidade, momento de bem-estar que a gente sentiu? A gente tem uma música marcante, não tem? Se não tiver, tem uma música que a gente gosta, certo? Sim. Todo dia, se vocês começarem a colocar essa mesma música que eu ouvi, aquele dia que vocês estiverem meio down, meio, né, se sentindo não produtivo, você remete, coloca aquela música, aquilo lá vai falar, opa, vou me posicionar e eu vou conseguir, né, trabalhar toda essa questão fisiológica, de postura, e vai te ajudar a motivar a colocar as ferramentas em prática, seja do planejamento, seja da técnica do foco pleno, seja da técnica de concentrar. Então, por exemplo, né, quando eu falei para vocês que a gente tem que ter bloco de atividades, eu, por exemplo, né, vira e mexe, eu tenho que fazer alguns vídeos, tal, tenho que lançar algumas coisas na rede social. Se eu fizer todo dia um videozinho pequeno, vocês concordam que eu perco muito tempo? Porque eu tenho que ir lá, tenho que me arrumar, tenho que arrumar o cabelo, não sei das coisas. Agora, se eu faço bloco de atividades, eu vou e já gravo o quê? Uns 4, 5 de uma vez, eu não concentrei minha atividade? Se a gente tem que fazer um serviço externo, se a gente vai no centro, por exemplo, eu vou e já faço tudo que eu tenho que fazer. Mas não, às vezes a gente vai, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Agora talvez não, porque a gente está nesse período respeitando esse isolamento, a gente está evitando ir no supermercado, pelo menos assim eu espero. Mas
Às vezes acontece da gente várias vezes fazer a mesma coisa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, Silvia, com você? De na mesma semana ter que ir no supermercado várias vezes porque a gente não planejou, faltou algum item para comprar? Aconteceu, gente? Sim ou não? Muitas vezes. Então, isso é não fazer as coisas em bloco, tá? Então, quando eu falei de fazer as coisas em bloco, esse é um exemplo, mas cada um traga para a sua realidade, tá? E aí a gente trabalhar a questão de energia e gratidão. Então, quando a gente trabalha, né? A gente trabalha a nossa mente, a gente trabalha uma atividade física, a gente tem várias melhoras. A gente melhora o nosso humor, a gente melhora o nosso sono, diminui a ansiedade, favorece uma vida de alta performance, né? Melhorar o equilíbrio da vida. E é isso que a gente busca, né? Então, quando a gente tem toda essa gestão de tempo que eu trouxe para vocês, a gente começa a escolher o que realmente é importante para a gente fazer hoje, né? O que eu vou fazer que vai me levar para os meus sonhos? O que vai me aproximar, tá? Então, assim, então, quando eu trago isso aqui para vocês, agora eu deixo uma pergunta aí. Quem aqui está se sentindo mais preparado para enfrentar esse momento, gente? Preparado para ser mais produtivo, preparado para melhorar sua produtividade, sair do nível C, D e E, e realmente ser uma pessoa de alta performance. Eu não estou falando que a gente vai vencer o mundo externo. Não é o momento eu vou falar isso para vocês, entendeu? Porque não depende de mim nem de vocês. Mas o quanto vocês estão se sentindo aqui preparados para a gente vencer esse momento com ferramentas. Como é que tá isso para vocês? Agora deu uma luz, né? Porque a gente precisa começar a fazer. Tá? Então, assim, do que a gente falou, qual foi o principal insight aí que vocês tiveram? A principal sacada? O que vocês vão levar de hoje em diante para que a gente realmente consiga, né, se sentir com mais energia, com mais disposição, sendo mais produtivos? Faz uma rodada aí de novo. Vamos lá, Herbert. Vamos começar pelas meninas, né? Ó, eu vou falar primeiro, tá? Para mim, Ju, é exatamente essa questão de fazer a gestão do meu tempo, porque nas atribulações que nós estamos assumindo agora, eu me sinto, tem hora desse jeito, vai e volta, vai e volta. Então, é muito importante fazer a gestão do tempo e saber que depende de mim, não de fatores externos. Então, eu que tenho que estar com a energia em alta, eu que tenho que estar proativa. Não adianta eu esperar do outro, mas assim, começa por mim, entendeu? Eu tenho que ser a primeira pessoa a estar com essa energia positiva. Entendeu? Ótimo, excelente. Vanessa. Vanessa. Todo mundo. Não, cada um tem o seu. Eu acho que é o planejamento também. A partir do momento que está tudo planejado, você consegue gatilhar melhor. Ótimo, excelente. Tomar atitudes, tirar ideias do papel, controlar o tempo, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e no final do dia não fez nada. Igual você falou mesmo, a gente fica muito focado no que não foi feito e não olha o que você fez durante o dia. Então é isso, é você controlar mais o seu tempo e focar mais nas coisas que você tem que fazer mesmo. Excelente. Eu acho que é planejar o meu tempo, não por fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas por deixar de fazer o que eu tenho que fazer, por preguiça. Então, como eu sei que é uma coisa que eu gosto de ficar em rede social, de assistir série, eu acho que eu deveria planejar e separar um tempo para isso, mas não o dia inteiro fazendo só isso. Ótimo. Altair. Eu também acho muito interessante o planejamento, né? Agora, tem coisas que também a gente planeja de um jeito, mas acontece de outro, mas o planejamento é interessante. Isso, uma coisa que você falou é verdade, gente. Olha só, lembra que eu falei do VUCA? A gente está volátil, então a gente tem que planejar. E aí, se não der certo, a gente tem que mudar o nosso planejamento e a nossa rota rápido. E é bem isso, entendeu? Nem sempre vai sair como a gente quer, mas o que a gente tem que ter, pelo menos a gente tem que ter planejado. A gente tem que saber para onde a gente está indo. Mas às vezes a gente tem que mudar a rota. E aí é um novo plano. Por isso que a palavra planejamento ela vem sempre. Mas é isso daí, muito bom. Lucas. Vamos lá, Ju, seguinte. Tá tudo bem? Deixa. Não precisa nem ver. Tem uma gente que não tá vendo. Olha lá. Eu sou um cara que não faço muito planejamento grande. Então, eu estou em planejar meu dia, cada dia, um dia de cada vez.
Então, eu tento seguir essa reta, tipo, eu tenho um objetivo, e se der certo, show, se não der certo, a gente tenta de novo. Então, no meu dia, eu não posso falar que não está sendo produtivo. Todo dia eu tenho que ser melhor que o outro, e todo dia eu tenho que fazer uma... Eu assisto série, eu assisto filme, eu mexo no Facebook, e tento não reservar esse horário, em si quando tiver tempo livre. Vamos mexer no Facebook um pouquinho, 5 minutinhos ali, sempre que tem algum espaço aberto, eu faço para recreação, entretenimento, lazer. Mas tirando isso, tá 24 horas ligado, no 220. Então aqui, eu vou sair daqui, eu vou pro dentista, pelo menos é o planejamento. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não der, também a gente remarca. E assim vai chegar. Depois do dentista, 6 horas vai ter aula. Então eu planejei isso. Se der certo, deu. Deu, show. Mas sempre em produção. Então eu acho que estamos levando a vida aí no certo. Ótimo. Aqui, na verdade, cabe mais um outro assunto que a gente pode falar de um planejamento estratégico a longo prazo. Eu falei para vocês a curto prazo para a gente começar a fazer um exercício, mas o ideal é que a gente saiba o que a gente vai fazer daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, que a gente tenha metas a longo prazo também. Então, isso é fazer a gente trabalhar em alta performance. Mas para quem não tinha o hábito nem de planejar, né, parabéns que você faz esse planejamento, mas assim, a gente tem que começar, já que você está nesse nível, então se organiza para ir para o próximo. Faz um planejamento mais a longo prazo, mais organizado, e aí olha se realmente você está se sentindo produzindo ou se você está ocupado o tempo todo, porque talvez tenham pequenas atividades. Mas show, muito bom. Marcelo. Então, Juliana, eu acho assim, ó, essa situação que a gente está passando aí, parece que a gente foi jogado dentro de uma centrífuga, né? Dentro de uma o quê? Dentro de uma centrífuga.